Me dá o boletim de ocorrência para mim, Marquinhos, por favor. Menino de 3 anos morre ao cair do 10º andar de um prédio na zona norte de São Paulo. Eu vou trazer aqui a primeira fotografia do local. Olha só, na hora em que tudo aconteceu, tem gente passando mal, tem os vizinhos olhando. E aí eu falo para você o seguinte, quem está caído ali? Valentim, o garotinho Valentim. O corpo deste menino foi encontrado por um funcionário do condomínio. O menino foi socorrido por um vizinho que é médico, mas já chegou sem vida ao hospital. Segundo o pai, o Valentim entrou em um quarto que funciona como um quarto guarda-tudo, uma despensa, subiu numa cadeira e caiu pela rede de proteção que estava rompida neste prédio na Vila Guilherme, zona norte da cidade. Ainda segundo os pais de Valentim, a tela de proteção da janela tinha sido trocada recentemente, há mais ou menos 6 meses. A gente sabe que essas redes duram um bom tempo. Trocou agora há 6 meses, tinha problema? Segundo a família, sim, porque o garoto passou por ali. A família diz que foi um acidente. Só que a polícia, que tinha colocado morte acidental no boletim de ocorrência, e eu tenho acesso aqui a essas informações, o Valentim sobe, 10º andar, entra no quarto e acontece a queda. A família classificou como um acidente. Só que a polícia agora mandou apreender os celulares dos pais do Valentim. Os celulares foram apreendidos, presta atenção, para investigação. A polícia investiga o caso agora como morte suspeita. O que aconteceu neste prédio na zona norte de São Paulo? A reportagem completa, vamos ver. Do 10º andar deste prédio ecoam as lembranças de um dia trágico. Tragédia, né, filha? Uma tragédia mesmo. Nossa, até eu chorei também. O pequeno Valentim, de apenas 3 anos, despencou da janela do apartamento onde morava com os pais neste prédio, em um condomínio na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. O garoto foi encontrado perto de um arbusto por um funcionário que ouviu o barulho da queda e foi verificar. O menino caiu de uma altura de cerca de 30 metros. Essas imagens mostram o momento do socorro. Ao redor, a movimentação de vizinhos. O garoto foi levado para o pronto-socorro infantil no Mandaki, mas já chegou ao hospital sem vida. O pai do garoto contou à polícia que a criança foi para um quarto desativado na área da despensa. Subiu numa cadeira para alcançar a janela e despencou depois de se apoiar na tela de proteção. Ele disse também que não percebeu de imediato o que havia acontecido. Foi só depois do alerta do funcionário e também da movimentação dos vizinhos que ele percebeu. O garoto que estava no chão era o filho dele. Durante a perícia no apartamento, os policiais notaram que a tela de proteção estava rompida e uma outra parte bastante desgastada. O pai do garoto afirma que havia feito uma manutenção nas grades de proteção recentemente, cerca de 6 meses atrás. O caso é investigado pelo 9º Distrito Policial no Carandiru e é considerado como morte suspeita. A polícia quer saber se houve alguma negligência por parte dos pais de Valentim. A polícia informou que apreendeu os celulares dos pais do Valentim. A expectativa agora é pela conclusão dos laudos da perícia, ainda em andamento. Além disso, todos os envolvidos no caso serão ouvidos pelos próximos dias. A repórter Grace Abdu conversou por telefone com uma vizinha que comentou o caso. Ela acredita que a morte de Valentim foi um acidente. Eu estava saindo para ir para o mercado, quando eu olhei e já estava lá o socorrista, né? Já estavam chegando a ambulância, tudo. Fizeram de tudo, mas é uma queda muito alta. Infelizmente não tem como a salvar, talvez. Sim. Com certeza foi uma fatalidade. Vamos lá. A polícia investiga o caso. A família diz que foi um acidente. Vizinhos acreditam que tenha sido um acidente. Ô Lombardi, eu estou com um boletim de ocorrência aqui nas minhas mãos. A Polícia Militar recebe a notificação, eles estavam em patrulhamento na região pelas imediações, bairro Vila Guilherme, e aí eles foram acionados via Copom por conta de uma criança que havia caído do 10º andar de um prédio na região. E aí eles foram para lá. Chegando no local, o Corpo de Bombeiros já estava, o Corpo de Bombeiros chega antes da polícia, o Corpo de Bombeiros já estava prestando socorro à vítima.
A criança foi encaminhada para o hospital do Mandaqui, onde já chegou sem vida. Os policiais militares conversaram com o zelador, o qual informou que escutou um barulho de queda no arbusto e pensou que havia caído uma caixa de algum apartamento. E quando se aproximou do arbusto, se deparou com a criança caída e desacordada. Momento em que gritou por socorro, pegou a criança pelos braços e a colocou no chão para tentar reanimá-la. Vindo diversos moradores para ajudar, inclusive um deles médico. Como é que a polícia vai identificar se aconteceu um acidente ou se aconteceu algo diferente dentro desse apartamento? Gotino, morte acidental foi o primeiro registro do boletim de ocorrência. Sim. Depois passou para morte suspeita. Sim. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na matéria do Wagner Coelho, que ele fala assim, que o pai disse que trocou a rede, essa rede que nós estamos vendo ali agora, a tela, só que o perito chega lá, o polícia diz que a tela está desgastada. Se trocou faz menos de 6 meses, como está desgastada? Então precisa chamar quem trocou a tela para saber exatamente o que aconteceu ali, porque o menino subiu e a gente sabe que criança é curiosa mesmo, né? Criança sobe, já houve um caso há um tempo atrás aqui na Vila Leopoldina de um garoto. A mãe foi buscar o namorado na estação de trem e o garoto subiu numa cadeira, entrou no basculantezinho da janela do banheiro e caiu. Então precisa saber, a investigação vai apurar isso, a perícia deve voltar nesse apartamento para verificar o que aconteceu. Os celulares foram apreendidos dos pais, por que eles foram apreendidos os celulares? Quem apreendeu o celular? A polícia? Mas por quê? Qual é a explicação para a apreensão dos celulares? Tudo isso o inquérito vai apurar, que é uma tristeza muito grande, mas é um descuido muito grande também se tem essa falha toda ali, como teve. E olha, atenção, vem cá por favor, o pai da criança não é brasileiro. O pai do Valentim não é brasileiro. Ele é chinês. O pai... Aí eu vou relatar para você o que aconteceu. O relato da família. O pai disse que estava no apartamento, ele, sua esposa e seu filho, só os 3. Então o Valentim é filho único. Que tristeza para essa família, né? Sendo um acidente. Meu Deus do céu. E... o pai relata que estava limpando a casa, a esposa estava fazendo café e eles começaram a conversar e se distraíram. Após alguns minutos, perceberam que Valentim não estava mais ali. Foram procurá-lo dentro do apartamento. Não encontraram. Ele já tinha caído. O pai desce ao piso térreo, e viu que o filho havia caído. E ele informa a polícia que o menino entrou em um quarto desativado, no qual eles fizeram uma dispensa de objetos, e o menino teria subido em uma cadeira que estava embaixo da janela e caído pela rede de proteção que estava rompida. Então, essas são as principais informações deste caso. O Valentim entra no apartamento. Então vamos lá, nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, nós estamos aqui para noticiar, informar. Pode ter acontecido um acidente? Pode, tudo leva a crer que foi um acidente. Tá? Aí, falando em acidente, você tem que pegar esse caso e conversar com os teus familiares se você tem criança pequena. Não deixe uma cadeira perto da janela. Tem gente que põe cama perto da janela. A cama não pode ficar perto da janela. Por favor, muito cuidado. Muito cuidado. Ô, Gotino, mas tem rede? Tem rede, mas a rede pode ser falha. Não confie na rede. A rede tem que ser a última etapa daquilo que pode se transformar num acidente. E muitas vezes num acidente fatal, nesse caso, 10º andar. Aí eu tô falando se foi um acidente. Só que a polícia quer ter 100% de certeza de que neste prédio, na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, foi um acidente. Como é que a polícia faz isso? A polícia pega os celulares e vai fazer a mesma coisa que fez no caso do menino Henri. Vai levantar todas as informações, troca de mensagens, se teve alguma conversa com alguém, se contou para alguém, a polícia vai tentar descobrir algo diferente. Nesse caso, os vizinhos acreditam que foi um acidente. Não ouviram nenhuma gritaria, não ouviram nenhum problema.
a família não tem histórico de briga, de violência. Então, eu estou dizendo que os vizinhos acreditam e você viu na reportagem, tá? O pai estava ajudando a esposa a limpar a casa, ela estava fazendo um café e a criança fica ali na televisão. A criança sai, entra neste quarto, que é um quarto onde eles guardam tudo, deixaram ali uma cadeira, ele subiu na cadeira, a tela não estava firme e a tela caiu. Aí eu vou agora entrar num outro assunto. Se você colocou, aí podia até chamar o xerife do consumidor, se ele estivesse aqui, a gente consultava ele, Lombardi. Você colocou uma rede, 6 meses, a rede está rompida, você tem que ir para cima desse cara. 6 meses e a rede não está funcionando mais, a rede se rompe e o teu filho cai, a gente vai ficar nessa situação como, ô Lombardi? Só que os pais não fizeram o teste, né? Então, a partir do instante que você não faz o teste, você vai ter que chamar quem instalou. A polícia tem que chamar quem instalou, para saber exatamente se a tela foi colocada há 6 meses, se a tela estava deteriorada, como diz o boletim de ocorrência, ou se não, a tela foi forçada. E por isso que é morte suspeita. Então, o caso não está fechado. Ah, foi uma fatalidade, como disse a vizinha? Tudo bem, pode ter sido uma fatalidade. Nós não estamos julgando nada aqui. A gente está vendo, estou analisando da maneira da investigação. A investigação vai fazer isso. A perícia, se o delegado suspeitar de qualquer coisa, se ele não suspeitar, se ele achar que foi realmente um acidente, ponto final. O delegado encerra, mas o Ministério Público pode pedir essa investigação. O Ministério Público pode pedir a perícia lá, Agostinho. E o perito vai dizer se o desgaste é recente, se o desgaste não é recente. Se você contrata uma empresa, a empresa vai colocar uma rede, a empresa tem que ser responsável. 6 meses a rede Então que raios de rede é essa que você tem que trocar de 3 em 3 meses? Né? Tem algum desdobramento de responsabilidade? Vai ter. Até o momento você não viu nenhuma foto do garotinho. Nós não tínhamos a foto, agora a foto já está chegando. Eu vou mostrar a foto em alguns segundos. Me pediram um minutinho que a foto já está chegando. É a foto do pequeno Valentim, o garoto que morreu neste acidente, caindo do 10º andar deste prédio que fica na zona norte de São Paulo, no bairro da Vila Guilherme. Eu tive acesso às informações da ocorrência, compartilhei com você aqui e a polícia acredita em acidente. Depois a polícia manda apreender os celulares. Chegou a foto? Então pode colocar no ar aqui para mim, por favor. Esse é o garotinho. Esse é o garotinho. Lembra que eu disse que o pai não era brasileiro, o pai era chinês? Esse é o Valentim. Esse é o pequeno Valentim, 4 anos, caiu do 10º andar. Triste demais, né? Triste demais. 4 anos e esse garotinho, segundo a família, estava brincando no apartamento. Mas vamos deixar a polícia trabalhar e aí a polícia confirmando que foi um acidente, a gente volta aqui e informa. Vamos seguir.